Boa tarde. Boa tarde. São 17 horas, né? Nosso horário já combinado com a espiritualidade para darmos início ao nosso trabalho. Hoje nós teremos como tema de estudo o trabalho mediúnico e quem vai facilitar o nosso entendimento é o nosso companheiro Fernando Pereira. Para que nós possamos nos harmonizarmos para o estudo, nós vamos ler do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a lição que tem como título Na Mediunidade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza. E o fio simples transmite o remoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador de energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza, mas, se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamento, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro, no clima da sinceridade, é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te a humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos agora, então, unir os nossos pensamentos e principalmente os nossos corações para conversarmos com nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, Mestre amigo, aqui estamos, Senhor, mais um dia, nessa casa de amor, de luz, que nos traz força, consolo e aprendizado, Senhor. Estamos aqui na busca de nos tornarmos pessoas melhores. Pessoas, Senhor, abertas ao amor, ao entendimento, a ouvir o outro, a conseguirmos, Senhor, irmos nos aprimorando como seres humanos que somos, filhos de nosso Deus, Pai e Criador. Pedimos, Senhor, que envolva cada um de nós, assim como o nosso companheiro Fernando, responsável pelo estudo na tarde de hoje, e que possamos, Senhor, abrir os nossos corações
as nossas mentes, para extrairmos daqui tudo de bom, Senhor, que com certeza aqui viemos receber. Assim, Senhor, com a Tua permissão e da espiritualidade amiga que nos envolve, que nos acompanha, pedimos a Tua permissão e damos por iniciado o nosso estudo na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, passamos então a palavra para o nosso companheiro Fernando, que vai nos falar sobre o trabalho mediúnico. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria poder estar novamente aqui com vocês, né? Que possamos, na tarde de hoje, poder aproveitar bastante os ensinamentos que eu vou ler, né? Então, a gente, lendo juntos aqui, a gente possa aproveitar os ensinamentos, né? E já que nós estamos falando de trabalho mediúnico, que possamos, durante o estudo, mantermos a nossa mente conectada a essa espiritualidade que nos acompanha, que está nesse ambiente, que está conosco, para nos ajudar na melhor compreensão do estudo de hoje. Deixa eu tirar essa parte aqui. Opa, foi. Trabalho mediúnico, né? Trouxe aqui o Chico cercado num trabalho mediúnico. Tem até, não sei nem se é de transcomunicação instrumental, que tem um aparelho de gravador ali gravando, provavelmente, as falas para depois poder ser transcrito nesses livros maravilhosos que a colega trouxe, até um dos livros do Chico, né? E, através dessa mensagem, a gente entender um pouco o trabalho desse grande homem, né, que esteve conosco e pôde nos trazer. O estudo de hoje, e cercado por os espíritos, né? O estudo de hoje, ele tem dois focos principais. O primeiro, não vou enganar vocês, é falar para aqueles que trabalham mediunicamente, né? Para a gente tratar de uma série de questões que são importantes para todo aquele que se dispõe a participar desse trabalho, seja ele em qualquer esfera que seja, de cura, de tratamento, desobsessão, atendimento fraterno, várias atividades que dentro de uma casa espírita existem, e abre-se a possibilidade para qualquer um que queira participar, se preparar para isso. Mas também, né, para aqueles que não participam de um trabalho mediúnico, também o estudo de hoje a gente vai tentar fazer a ponte entre essas duas questões, que nós vamos ver que todos nós, como espíritos aqui encarnados ou desencarnados, já que também tem espíritos encarnados aqui, nós o tempo todo estamos em contato com outros espíritos. E também, a gente vai tentar sempre fazer essa ponte, as questões que são tratadas aqui podem também melhorar muito a nossa qualidade de vida nesse intercâmbio constante que nós temos com a espiritualidade. É um desafio, vamos ver se a gente vai conseguir fazer as duas pontes, né? A gente vai começar pelo livro dos médiuns, que inclusive todo aquele que quer conhecer mais sobre a mediunidade, né, existem inúmeros livros, muito bons até, outros nem tanto, mas existem muitos livros muito bons. Mas se você quer saber sobre mediunidade, vai primeiro no livro dos médiuns, né? Que ali tem todas as informações necessárias para você começar a entender como esse processo acontece, as possibilidades que ele tem e os perigos, como se portar. Ali vem todas as informações. E lá no capítulo 14, no item 159, Kardec, né, já começa a trazer para a gente: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, né? Vamos trabalhar essa primeira frase, né? Que eu estava falando aqui, que todos nós, como espíritos encarnados, temos essa possibilidade de contato com a espiritualidade. Por isso, todos nós somos médiuns. Porque a mediunidade, né, quando a gente observa ela, a gente pode observá-la e classificá-la sobre vários aspectos. O médium é um medianeiro entre o plano espiritual e o plano físico. Está correto? Correto, corretíssimo.
né? O médium serve como medianeiro nas várias atividades, né, que ele desempenha a serviço da espiritualidade na casa espírita ou até mesmo fora dela. Isso está correto? Tá. Mas quando nós analisamos a mediunidade numa forma mais pura, na essência do que seria a mediunidade, que é um pouco do que ele está falando aqui, seria a capacidade que todos nós temos de nos comunicarmos uns com os outros como espíritos. Um espírito projeta o seu pensamento para uma outra pessoa e essa outra pessoa, esse outro espírito, capta essa informação através da sua mente. Mediunidade, em sua essência, é isso. É a forma básica de comunicação dos espíritos. Nesse ponto, todos nós somos médiuns, porque todos nós estamos projetando esse nosso pensamento, esse nosso sentimento para o espaço o tempo todo, que nós não paramos de pensar. Então nós somos essa usina de pensamentos, de projeções que nós estamos fazendo, e por isso também nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos dando para a vida, através do que nós somos, como também nós estamos em contato com as projeções dos outros espíritos. Imagina a cacofonia que há, né, nesse universo, né? Então todos nós temos essa capacidade de perceber em algum grau esse contato, né? Como estamos encarnados, nós temos uma dificuldade extra pelo próprio fato de estarmos encarnados, do corpo físico, da mente, que embota essa potencialidade do espírito, e aqui a gente tende a chamar de médium aquele que sente num grau maior. Pô, passa num lugar, dá um arrepio, e sente, e vê, e aí consegue olhar para a pessoa e falar assim, eu estou sentindo que você... A gente geralmente tende a chamar de médium somente essas pessoas. Mas todos nós temos essa capacidade de perceber o que está acontecendo no plano espiritual. Muita gente fala assim, não, Fernando, essa médio pedra, não percebo nada. Furada total. É que muitas das vezes a gente não se educou a esse sentido, né? E a gente repete isso de ser médium pedra, e acaba embotando ainda mais. Se nós pararmos para prestar atenção nos sinais, a gente percebe. A gente percebe onde a gente está, a gente percebe se deve ficar, a gente percebe se é um bom local, a gente percebe se não é um bom local, a gente consegue ter alguns feedbacks, a gente consegue ter algumas sensações. Basta a gente afinar o instrumento. Que eu botei no ouvido aqui, mas não está no ouvido não, tá, gente? Mas basta a gente afinar, a gente tem que afinar esse instrumento. E a gente vai perceber que nós temos uma interação muito maior com os espíritos, porque também somos espíritos, né? Esse fato não é à toa. Nós temos interações com os espíritos porque também somos espíritos. Então todos são médios. Isso é inerente ao homem. Agora, é claro que tem alguns que têm essa capacidade num grau diferenciado. A gente vai começar a ver também um pouco o porquê. Quando a gente vai lá analisar Jung, né, falando sobre energia psíquica, na verdade é o livro de Van Grott fazendo um apude de Jung, né? O conceito de energia psíquica é tão legítimo em ciências quanto de energia física. E a energia psíquica tem também suas medidas quantitativas e formas diferentes, como a energia física. Quando nós vamos analisar o conceito que esse grande pensador trouxe para nós do que seria, né, a mente humana, né? Eu acho que vou precisar da luzinha agora. Beleza. Ele dividiu, de certa forma, no seu mapeamento da psique humana, né, o homem em consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Aqui está transpessoal porque esse já é o nome que Joana de Ângeles dá para esse inconsciente coletivo. Mas o que seria esse consciente, né? Consciente é aquilo que a gente tem consciência, de uma forma mais básica. A gente lembra, a gente sabe, a gente não precisa pensar o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe,
o nome de um amigo, a gente já vê uma pessoa que a gente conhece, a gente não precisa pensar qual é o nome dessa pessoa mesmo, hein? Isso já vem, é um conteúdo que a gente tem um acesso automático, direto, e já está presente na nossa vida. Né? Agora, se eu falar para vocês assim, qual é o nome daquela professorinha do Jardim 2 de vocês, hein? Tem gente que lembra, né? Assustador até isso, né? Tem gente que fala, tia Cocotinha. Eu não consigo lembrar de nada. E é muito difícil a maioria de nós lembrar. Mas de repente a gente está na rua, né? E a gente encontra uma pessoa, já aconteceu isso comigo, um garoto do jardim me reconheceu na rua, falou comigo, eu, legal, que bom. Ele foi embora, não fazia a menor ideia de quem era, né? Mas ele lembrava de mim. É constrangedor essas coisas, né? Mas às vezes, encontrando aquele amigo, ele fala assim, poxa, tu lembra da tia Cocotinha? Ela era tão simpática, um amor a tia Cocotinha. E com aquele estímulo, a gente, lembrei, realmente ela tinha um cabelinho assim, assado, ela vestia isso. O que é isso? Seria o que Jung chamou de inconsciente pessoal. São conteúdos da nossa vida que fizeram parte da nossa mente, do nosso consciente, mas que perderam um pouco de energia por causa da atenção mesmo que a gente não deu por uma série de questões, até pelo tempo que passou, e que vai ficando lá armazenado. Quem viu aquele Divertidamente vai entender exatamente do que a gente está falando, porque está lá os arquivinhos da vida da pessoa, vão perdendo energia e vão ficando lá esquecidos dentro da psique humana. É exatamente isso. Mas às vezes com um estímulo você consegue trazer aquilo de volta para o seu consciente e você lembrar. Pô, bacana, show, lembro. É isso. Já Jung, do inconsciente coletivo dele, ele tinha uma visão de um conhecimento, de uma informação, de um acesso que estaria além do homem e seria compartilhado por todos nós. Né? E esse conhecimento que ele chamou de inconsciente coletivo, todos nós teríamos acesso a esse conhecimento. Isso aí foram vários estudos que ele fez numa época que não tinha internet e que de repente ele conseguia perceber pessoas que nunca tiveram contato com a cultura oriental desenhando mandalas. Como assim? Essa pessoa nunca viu uma mandala na vida. Né? Tribos fazendo coisas que tinham a ver com conhecimentos europeus. Aí dentro desse mapeamento ele chegou a esse conceito. Joana de Ângeles, ao analisar essa dicotomia de Jung, né, ela traz esse inconsciente transpessoal como o consciente do espírito. Tudo aquilo que nós, através de inúmeras encarnações e vivências, fomos trazendo, né, e acumulando, seria esse inconsciente transpessoal, seria a memória do nosso ser. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque o que acontece? Não são paredes que dividem uma coisa da outra. Agora mesmo eu falei que às vezes um estímulo faz com que aquilo brote e saia do inconsciente pessoal para o consciente. Isso também acontece, esses conteúdos energéticos, que Jung trabalha como energia psíquica, muitas das vezes eles irrompem e vão para o consciente. Há um fluxo de energia e dessas informações saindo, transitando entre essas áreas do nosso psiquismo. Né? E por que isso é importante no que tange a mediunidade? Porque quando um espírito se aproxima de um médium para transferir o seu conhecimento, nesse sentido da informação, do pensamento dele, né, as vias que são utilizadas para que o médium possa trazer para o consciente essa informação, são essas mesmas vias, né, porque a energia começa no inconsciente e vai para o consciente do médium. E o médium consegue psicografar, o médium consegue falar, o médium consegue trazer essa informação do espírito. Por isso também, né, que a gente fala que se um espírito pegar 3 médiuns aqui e que conseguissem assim, transmitir essa informação com a maior fidedignidade possível, a mesma mensagem, por 3 médiuns, elas teriam o mesmo teor, mas elas não seriam iguais.
Por quê? Porque toda comunicação mediúnica, ela deveria ser chamada medianímica, porque ela sempre vai ter o colorido do médium, porque ela passa pela mente do médium, ela passa pelo inconsciente até chegar no consciente do médium. Esse é o processo da mediunidade. E também, muitas das vezes, nós que nos chamamos de médium pedra, que não temos essa mediunidade ostensiva, muitas das vezes nós não percebemos como esses fenômenos que estão acontecendo e que estão sendo perceptíveis pelo nosso espírito, porque eles estão no nosso inconsciente. A gente não consegue transpor essa informação do inconsciente para o consciente, como um médium ostensivo faz, né? De transpor e conseguir, de certa forma, perceber aquele espírito, aquela informação, aquela sensação do plano espiritual. O pensamento, no livro Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado por nós. Né? Imaginar é criar. E toda criação tem vida em movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Né? Essa é outra questão, como eu mesmo disse, nós o tempo todo estamos projetando o nosso pensamento e recebendo o pensamento de outros espíritos também, dessas projeções de outros espíritos, seja num nível, assim que eu diria, sem intencionalidade, apenas pelo fato de existirmos e estarmos aqui trocando esses pensamentos, mas também muitas das vezes há uma intencionalidade, seja de nossa parte, seja dos espíritos. Eu, como espírito, quero falar com você, então eu projeto no pensamento sobre você. Né? Eu, como espírito, tenho raiva de uma pessoa, eu estou projetando meu pensamento em cima dessa pessoa, quando eu estou pensando nela. Então esse é um poder, né, que todos nós temos, de co-criadores desse universo, que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que nós estamos alimentando, né, desse nosso pensamento. Porque o pensamento realmente tem um poder muito grande, não só nas nossas vidas, mas nessa projeção que nós fazemos para os outros. Né? Porque como todos somos espíritos, não é só, a mediunidade não acontece só de espírito para encarnado. Né? Eu posso projetar o meu pensamento e o outro encarnado receber essa informação. Nós tínhamos uma amiga, que ela tinha uma filha, que estava na Austrália estudando. E ela dizia que sabia sempre quando ela estava com um problema lá, passando por uma dificuldade, um sofrimento. Porque ela sentia uma angústia, ligava para a filha falava que estava chorando lá na Austrália. O que é isso? Senão essa ligação através do pensamento entre dois espíritos encarnados. Isso também vai se estabelecer aqui a relação entre espírito, perispírito e corpo físico, né? Aqui uma figura que representa, esse vermelhinho aqui, ó, representa o nosso espírito. Né? Como a gente não sabe a forma do espírito, ele está assim, apenas com uma forma humana, mas só para a gente poder entender o quadro. Mas a gente não sabe qual é a forma do espírito, a gente só sabe que ele tem uma forma, mas não sabe qual é. E esse primeiro aqui seria o que o André Luiz, esse roxinho aqui, ó, o lilás, seria o que o André Luiz diz, que é a primeira camada do perispírito, que é o corpo mental do espírito, que é onde o espírito guarda todas essas informações, onde fica a sua mente, porque ele precisa de uma estrutura para poder reter essa informação. Né? Aí para cá o corpo físico, as camadas do perispírito. O importante daqui é a gente entender que existe aqui um fluxo de energia e de informação o tempo todo do espírito para o corpo físico, do corpo físico para o espírito. É isso que mantém esse sistema funcionando. Né? É um fluxo de energia, de fluido mesmo, indo para cá e para lá. Quando aqui também o corpo físico se alimenta, ele está alimentando não só o corpo, mas também a parte fluídica dos alimentos, alimenta o seu perispírito, e isso faz com que esse sistema ele continue funcionando até que acontece aquilo que nós chamamos de morte, que é quando o corpo físico cansa da gente, né? e manda a gente embora. Fala assim, cansei, tchau. E aí há uma ruptura aqui, aí a primeira camada do perispírito passa a ser o nosso corpo de expressão, né? Passa a ser aquele corpo que aquele espírito vai estar se exprimindo com o mundo, interagindo com o mundo, até que ele reencarne novamente e tenha um corpo mais denso.
Gustave Gelei, por que isso aqui é importante, né? Isso aqui está no livro Médiuns e Mediunidade, do Viana de Carvalho, né? Ele cita esse Gustave Gelei, que ele classifica o médium como pessoas cujos elementos constitutivos são capazes de momentaneamente serem descentralizados. Isso aqui já é autoexplicativo, não preciso nem falar absolutamente nada para vocês, né? Porque aqui já está totalmente explicado pelo Gelei. Mas o que ele está querendo dizer aqui? O que esses elementos constitutivos têm a capacidade de descentralizar esses elementos? O que ele quer dizer? O que caracteriza, né, o médium ostensivo do médium normal, que todos nós somos, é justamente a capacidade que ele tem de ser mais frouxo, o termo mais chulo é esse, nessas ligações do perispírito com o corpo físico, né, que permitem que ele perceba a nível consciente o plano espiritual, interaja com esse plano espiritual enquanto está aqui conscientemente. Ou num estado de transe, mas está aqui, ele está aqui, o corpo está aqui encarnado, parará, e eu consigo interagir de alguma forma, por ter essas ligações mais frouxas, eu consigo perceber o plano espiritual de alguma forma. Aí pode ser qualquer forma. Eu estou aqui falando, eu percebo um espírito aqui passando. Por que eu percebi esse espírito passando? Porque uma parte dessas ligações se desprenderam e o meu perispírito conseguiu interagir com o plano espiritual, que é onde está esse espírito, e conseguiu visualmente perceber esse espírito. Pode ser a sensação, pode ser qualquer tipo de interação. Isso de cara já nos resolve um grande problema, que muitos médiuns ostensivos relatam o tempo todo. Eu percebi um espírito. O que ele quer comigo? Que médium não passou por isso, né? Tem um espírito na minha casa, o que ele quer comigo? Gente, já vou falar uma coisa. Se você está dormindo, acorda e vê uma pessoa em pé na ponta da sua cama, reze para ser um desencarnado. Porque se for um encarnado, você está com um problema muito sério. Entendeu? Se for encarnado, o problema é sério. Agora, se for espírito, já não é tão sério. Entendeu? Você pode fazer uma prece, virar para o lado, voltar a dormir. Agora, se for encarnado, olha o problema que você tem. Você está em casa dormindo, uma pessoa em pé, na ponta da tua cama. Então, mas isso é uma brincadeira, mas que relata muitas vezes o dia a dia do médium. Né? Porque ele percebe esse espírito, de repente, na sua casa. Eu estou sozinho em casa, mas eu percebo alguém passando. Eu não vejo nitidamente, mas passou alguém aqui. Isso causa transtorno, obviamente, né, gente? Ainda mais a gente está acostumado a ver tanto filme de terror, isso causa mais transtorno ainda. Né? E às vezes o médium chega e fala assim, o que ele quer comigo? Isso é um perigo e é uma situação complicada, porque a Denise está aqui, a minha esposa. Se eu chegar e falar, Denise, ela pode estar distraída, o que ela vai fazer? Vai olhar para mim, eu chamei ela, não chamei? A atenção dela vai se voltar para mim, porque eu chamei o nome dela. E às vezes esses espíritos que nós percebemos em algum ambiente, eles só estão ali, eles não estão nem percebendo a gente. Fomos nós que fomos os enxeridos lá perceber o plano espiritual, por causa dessa nossa condição de descentralizar essas ligações. E nós percebemos um espírito que está no ambiente. Mas a partir do momento que eu pergunto o que você quer comigo, eu chamo a atenção dele. E geralmente os relatos dos médiuns a sensação aumenta. Claro que aumenta. Você está chamando ele para próximo de você. Né? Você está chamando ele para perto de você. Você está chamando a atenção dele. E eu não estou aqui nem com o mérito de ser um espírito perturbado, ser um mentor. Que tipo de espírito é? Agora, se for um perturbado é pior, né? Se você chamar a atenção dele, ele para perto de você. A sua perturbação vai aumentar. Porque muitas das vezes essas sensações que o médium tem são apenas, não tem tanta relação com a qualidade do espírito. Né? É a forma como ele está traduzindo aquele estímulo de perceber o espírito. Né? E quando ele dá mais aso a essas sensações, elas tendem a aumentar. E aí criam perturbações para a pessoa, obviamente. Né? Quem não quer viver em paz sem ter perturbação? Né? Então, a principal recomendação que a gente traz para todos aqueles que têm essas sensações é cortar e mudar o pensamento.
né? Se você já é um médium que tem já um trabalho mediúnico, um certo controle sobre a mediunidade, uma educação dessa mediunidade, você de repente vai ter mais ferramentas para fazer isso. Mas se você não tem e não quer ter nenhum tipo de educação nesse sentido, a recomendação é muda o foco da sua mente. Presta atenção bota uma música, presta atenção na música, vai assistir televisão, vai ver um quadro, vai para uma praia, imagina que você está naquela praia maravilhosa, a água batendo assim, aquela areia branquinha, pedra, aquelas coqueirozinhos, sabe? Leva a tua mente para outro lugar, que isso tende a cortar essas ligações. Porque de repente foi uma ligação apenas fortuita que aconteceu entre você e um espírito, que estava ali passando no ambiente. Não é nada, ele não quer nada contigo. Às vezes ele nem está te vendo. O estado de transe, aí já está no livro No Invisível, que inclusive é um livro que eu recomendo muito, do Leon Denis, somente seu capítulo 5, que fala muito sobre a educação mediúnica. O estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre, semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos. Esse laço permite à alma desprendida transmitir suas informações. Aqui, para a gente ter uma ideia, né, todas as vezes que acontece isso que a gente falou, do médium perceber de alguma forma o plano espiritual, quer dizer que isso aqui é uma representação de todo esse conjunto aqui, tá? E aqui o corpo físico. Quer dizer que essas ligações, esses corpos espirituais, eles se desprenderam um pouco do corpo físico para ele poder perceber o plano espiritual. Aqui essa ligação seria o duplo etérico, né, que é esse fio, esse laço que une de alguma forma o espírito, o perispírito ao corpo físico. E aí, quando acontece realmente a mediunidade, o transe mediúnico, nesse afrouxamento dessas ligações, um espírito pode se aproximar e se ligar a esse sistema para poder passar a sua comunicação. Então, nesse afrouxamento dessas ligações do perispírito com o corpo físico, é aonde o espírito comunicante, aí já para fazer uma comunicação, seja uma psicografia, uma psicofonia, seja um trabalho de cura, seja qualquer tipo de atividade mediúnica, o espírito se aproxima justamente desse afrouxamento. Por quê? Porque justamente ele tem tudo que precisa, que é do espírito até o perispírito. E mesmo que seja um encarnado que tenha dormido e deixado seu corpo físico em algum lugar e vem dar uma comunicação através do médium, que é também uma possibilidade, o corpo físico ficou lá na casa dele, né? Então ele vem com o perispírito para poder ligar no corpo físico do médium e poder passar essa comunicação. Agora a gente vai trabalhar algumas questões importantes. Isso aí está no livro Médiuns e Mediunidade. O médium é um maior devedor, isso também é uma coisa que causa uma série de problemas, né? A gente gosta de ser um maior devedor, né, gente? Nossa, como a gente gosta disso, né? Ah, eu sou médium porque eu fui, eu devo ter sido, e não sei o quê. E as pessoas inventam história, gente. Primeiro é um concurso de quem é pior do que o outro, né? Primeiro que aqui é um mundo de provas e expiações. Então, se a gente está aqui, coisa boa a gente não é. Todo mundo, seja médium, seja não médium. E esse concurso de quem tem mais bagagem do que o outro é pura vaidade. Porque ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe quem fez. Por isso que existe o tal de esquecimento do passado, né? Agora, ser médium ou não tem nada a ver com ser maior ou menor devedor, né? Porque a mediunidade é um compromisso para o indivíduo, né, que responderá à sua consciência pelo uso que a gente confere. Como qualquer ferramenta que a gente tem na nossa encarnação, a gente sempre vai responder pelo uso que a gente faz dela. Como sucede em relação às faculdades morais que o credenciam à felicidade ou à desdita, como decorrência da aplicação dos seus valores. Despida de atavios e dessas crendices, a faculdade mediúnica propicia imensa área de serviço iluminativo,
conclamando pessoas sérias e interessadas à conscientização dos objetivos da vida. Mediunidade é isso. É uma excelente oportunidade de serviço iluminativo. Porque se tem uma coisa que é raro no mundo de provas e expiações, é trabalhar pelo bem do outro. A maioria está trabalhando só por si mesmo. Então, ter um trabalho pelo bem do outro, que faz com que essa espiritualidade mais evoluída se aproxime para trabalhar pelo bem do outro, e a pessoa quer ser o maior devedor. Não. A pessoa tem que aproveitar essa oportunidade para ver o que ela está fazendo com ela. O que ela está fazendo com essa capacidade que ela teve de poder perceber o plano espiritual. Eu sei que que é muito comum também, o começo da mediunidade ser muito perturbadora, muitas das vezes. Porque os primeiros espíritos que qualquer médium vai se ligar são aqueles que são afins a ele. Aí o problema não está na mediunidade, o problema está nele, né? Ou em nós. Porque nós que vamos nos ligar com espíritos afins a nós. A gente não tem culpa se eles são perturbados como nós somos. Mas a partir do momento em que você se predispõe a estudar, a se preparar, a se modificar e a trabalhar com essa espiritualidade superior, né, isso já é um ponto que faz com que você já tenha um fluido com um valor de mercado diferenciado. Porque a maioria das pessoas não está interessada nisso. Está interessada só em Netflix mesmo. E tomar café. A gente vive a nossa vida, tanta correria, tanta coisa, que, tá bom, poxa, tá ajudar o outro. Não, beleza, eu vou lá no centro espírita uma vez por semana, assistir uma palestra, tá bom, né? Não precisa mais do que isso. É isso. Ou eu vou na missa, ou vou A maioria das pessoas está só querendo cumprir realmente ritos. Agora, você se juntar a esses espíritos que estão trabalhando com Jesus em prol da humanidade, já é algo diferenciado. Já é algo que te traz uma imensa área de serviço iluminativo que não é comum na Terra. Então já te coloca numa posição de você aproveitar. Agora, se você vai aproveitar ou não, também não é automático. Não é uma varinha de condão, que você tem um crachá, você está salvo. Se você não tem um crachá, você está perdido. Vai depender do que você vai fazer com essa troca, com essa oportunidade, com esse intercâmbio, o que você vai fazer com isso? Porque muitos podem passar a vida toda nisso só cumprindo, sabe, carimbo. O meu trabalho aqui é carimbar. Ou outros podem realmente aproveitar essa oportunidade e as inúmeras comprovações de ser um espírito, de perturbações espirituais, de causa e efeito, de mensagem de mentor, de contato com os mentores para poder se transformar como pessoa. É isso. Possibilidade maior tem nesse trabalho do que fora dele, isso eu posso garantir. Porque existe uma coisa, o trabalho mediúnico de atendimento a espíritos, né, que se chama desobsessão, né, os médiuns aprendem que eles têm que estar o mais harmônicos possíveis, porque eles vão receber espíritos em perturbação. E eles vão ter que, através da sua harmonia, claro que emprestada também com a harmonia desses espíritos que participam do trabalho, tentar induzir aquele espírito a sair do estado de perturbação dele. Não que aquele espírito seja pior do que o médium seja melhor do que aquele espírito. Não, mas o médium pelo menos estudou, se preparou, chegou ali, fez uma prece, está concentrado para ajudar o outro. O outro está só na perturbação, seja da vingança, da mágoa, da raiva, da doença, só perturbação. Então é claro que naquele momento ele está num estado muito pior do que o médium. Né? Então o trabalho do médium, no primeiro momento desse contato com esse espírito, é tentar, de certa forma, induzi-lo a um estado de mais harmonia. Agora vamos falar de qualquer médium com relação aos seus mentores. Quem é o médium perturbado nessa hora? É qualquer médium que esteja aqui. Porque o mentor vai ser sempre um espírito mais harmônico, que além de estar desencarnado, ele tem uma condição também de compreender melhor a vida do que o médium como encarnado. Mas o processo é o mesmo. O contato com esses espíritos nos induzem a um estado de melhor, de nós sairmos um pouquinho da nossa perturbação.
Então isso é da nossa perturbação habitual. Então isso é um grande benefício da mediunidade. E nós vamos voltar a ele daqui a pouco, que é o ponto muito importante a nós falarmos, que é esse contato com os mentores. O exercício consciente, cuidadoso, enobrecido e dirigido para o bem proporciona ao médium os tesouros da alegria interior, que decorrem da convivência salutar com os seus guias espirituais interessados no seu progresso e realização. Isso aqui é um tesouro que a gente tem que aproveitar, né? Então, mediunidade não é para o maior devedor, é oportunidade de serviço. É assim que a gente tem que encarar a mediunidade. Outra questão também que traz muito transtorno para os médios, principalmente os iniciantes, é a questão do animismo, né? Porque assim, o que é do espírito? Imagina, como eu disse aqui, que o espírito passa uma mensagem através da sua mente. E essa mensagem vem, e é claro que é muito natural você falar, pô, mas eu seria capaz de falar isso. Algumas vezes não, tá? São coisas que você não estava nem pensando. Mas muitas delas, você fala assim, mas eu seria capaz de falar isso. E aí, fui eu que falei ou foi o espírito? A mensagem é minha, foi meu animismo ou foi uma mensagem do espírito comunicante? E todo médium sério, ele tem essas preocupações, porque ele quer ser o mais fiel possível nesse intercâmbio com a espiritualidade, né? Até eu lembro uma vez uma médium falando num estudo lá com os nossos mentores, ela foi fazer uma pergunta para ele assim, eu queria saber contigo, quando eu estou passando uma mensagem, né, para a pessoa, ele falou assim, vou te interromper, você aqui não passa mensagem nenhuma, o seu trabalho é não interromper a minha mensagem, ou não atrapalhar a minha mensagem, quem está passando mensagem sou eu. Vai falar assim, nossa, mas que espírito grosso. Não, mas eles são assertivos na hora certa. Porque é muito comum a gente se colocar na posição de sou eu que estou passando a mensagem, sou eu que estou atendendo, sou eu que estou passando o receituário. Não. O médium nessa hora é para ser medianeiro, porque ninguém quer a orientação do médium. A gente busca a espiritualidade para ter uma orientação dos espíritos, porque se fosse para ter a orientação do médico, aí a gente ia para a psicologia, ia para um aconselhamento, ia para o atendimento fraterno, que aí a gente vai ter um contato. O que você acha? De encarnado para encarnado. Quando nós mandamos uma carta para a espiritualidade, quando nós temos a oportunidade de conversar com o espírito para pedir uma orientação, alguma coisa, a gente quer a mensagem do espírito. Então esse corte dele foi muito providencial, que assim, você não passa a mensagem. O seu trabalho é não atrapalhar a mensagem que eu quero passar. E já te digo que você atrapalha. Porque todo médium vai atrapalhar. Sempre vai ter um caráter do animismo do médium nessa comunicação, né? Mas isso não é um problema em si, né? Em certo nível, porque faz parte do processo, né? Mas é algo que toda pessoa tem que estar sempre atenta a nesse intercâmbio, o que é dela e o que é da espiritualidade. Isso é um ponto de atenção. Pode o sensitivo, quando entra num estado especial de alteração dessa consciência, tá? De Olinda Amorim, Jorge Andréa, nesse livro Encontro com a Cultura Espírita. O fenômeno anímico consoante a doutrina espírita seria um fenômeno tão autêntico e respeitável quanto o fenômeno mediúnico, porque o sensitivo ou o médium, entrando em transe, se exterioriza perispiriticamente. O que isso também pode acontecer? O fenômeno anímico, 100% anímico, seria esse nosso psiquismo do inconsciente, ser uma mensagem vinda 100% do nosso psiquismo do médium. Como eu disse, nós somos espíritos, nós passamos por uma série de encarnações, tivemos várias vidas, vários conhecimentos, então nós temos muita informação e essa informação pode brotar muitas das vezes no fenômeno mediúnico e vir uma comunicação somente anímica. Isso também pode acontecer. Isso em si não é um problema, só é um problema quando isso persiste no tempo, porque o trabalho geralmente não o trabalho são de mediúnicos, não anímicos. Então é algo que o médico é um ponto de atenção para todos os médios, mas não é um problema em si. Compromisso.
A mediunidade é um compromisso grave para o indivíduo, que responderá à consciência pelo uso que lhe conferir, como sucede em relação às faculdades morais que o credenciam à felicidade ou à desdita, como decorrência da só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Esse aqui é um desses pontos que serve para todos. Se nós estamos o tempo todo em contato com esses espíritos e com espíritos, que tipo de contatos nós fazemos? É disso que nos domínios da mediunidade está falando, né? Porque que tipo de mensagem nós passamos para a vida e que tipo de irmãos nós atraímos com essas mensagens? A lei é de afinidade. Então, a gente tem que estar atento, se nós todos somos médios e estamos nessa interação, que tipo de interação nós estamos fazendo? Isso serve para todos nós. Mas isso também não é uma questão de causar medo. Muito pelo contrário, é uma questão de que está nas nossas mãos melhorar esse contato. Não só de quem trabalha na mediunidade, né? Então só quem trabalha na mediunidade que tem mentor, que pode ter contato com a espiritualidade superior? Não. Um conhecimento básico que o Espiritismo nos traz é que todos nós temos um espírito que certamente é muito querido de nós e que se comprometeu a ser o nosso mentor nessa encarnação, a nos ajudar nessa encarnação. E esse é um espírito que está disponível para todos nós. E disponível não é que ele está à nossa disposição, não. Mas está ao nosso contato. Porque já é um espírito que nos é muito querido. E que se comprometeu conosco quando nós fomos encarnar em nos ajudar. Então ele já vai ter a predisposição de nos ajudar no que realmente nós precisamos. Agora não é para chamar esse espírito para pedir o número da Mega Sena não, tá, gente? Não é esse tipo de ajuda que a gente está falando. Ele está falando ajuda no que é realmente importante. Nisso, né? Em qualificar o nosso contato com a vida. Em qualificar a qualidade da nossa vida, dos nossos pensamentos, do nosso dia a dia, né? Porque todos nós podemos alimentar, e eu diria que deveríamos tornar esse contato íntimo, todos os dias. Porque conforme nós vamos alimentando isso dentro da nossa mente, pelo menos em alguns momentos do nosso dia a dia, nós vamos estar em contato com um espírito mais evoluído do que nós. E isso vai trazer essa indução para uma qualidade da nossa vida, né? Mas muitas das vezes a gente acha que só Chico que tem mentor, né? Mas não é só Chico que tem mentor. Todos nós temos. E para quem trabalha mediunicamente, isso se torna ainda mais importante. Porque nós vamos ver o quanto é importante, né? Vou ver se eu até chego nesse ponto. Isso aqui apenas, eu já não vou ler, porque a gente já está chegando perto do final, ainda tem algumas coisas para fazer, mas fiquem à vontade para ler. Educação mediúnica, né? Todo aquele que se predispõe a qualificar esse contato com o plano espiritual, seja porque trabalha mediunicamente, seja porque percebeu que isso é importante, pode trazer benesses de harmonia para a nossa vida, né? Tem que entender que é necessário o estudo, é necessário dedicação, é necessário disciplina para estabelecer esse contato. Até porque a nossa mente é muito avoada, né? Tem hora que a gente está numa direção, tem hora que a gente está numa outra direção, tem hora que a gente quer coisas completamente antagônicas ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, e fica esse balaio de gato. Então é importante a gente estudar para entender como nós podemos potencializar esse contato com a espiritualidade superior, com os nossos mentores, com Jesus. Jesus não é um espírito que está inacessível a gente não, tá, gente? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, está dizendo que dirigido o seu pensamento a qualquer espírito no céu ou no espaço, uma corrente de pensamento se dirige entre você e esse espírito. No Evangelho, segundo o Espiritismo. Então não pense que Jesus, não vou fazer prece a Jesus não, que Jesus não, ele é um espírito acessível a nós. Então quando formos fazer as nossas preces diárias, vamos realmente ter essa certeza de que é um espírito que vai estar recebendo essa informação, esse nosso pensamento.
Agora, também tem um parêntese nisso aí, né? Não pode ser como obrigação, né? Amém. Cumpri a minha obrigação, já fiz a minha prece, posso dormir em paz ou posso acordar em paz. Não. Aí são só palavras, né? São só palavras, não estão dizendo por nada, né? A gente tem que entender que a gente tem que estar presente nesse momento. Colocar o nosso pensamento, o nosso sentimento nesses momentos de prece, que e ter em mente que a primeira coisa que a gente tem que fazer com qualquer prece é a autoharmonização. A autoharmonização. É procurar atingir um estado de mais harmonização do que estava antes da prece. E a partir do momento dessa concentração, desse foco no que nós queremos, aí a gente conversa com Jesus, conversa com Deus, conversa com o nosso mentor, e faz os nossos pedidos, conversa as nossas angústias e tudo mais, né? A prece serve para tudo isso. Mas a gente precisa ter a atenção desse nosso poder e estar atento ao que nós estamos fazendo. Não pode ser algo automático. E uma frase, né, que está nesse domínio da mediunidade para todos aqueles que se acham incapazes de fazer parte de um trabalho mediúnico, ele mesmo disse aqui, lá no livro, né? Não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes. Simbolizemos a necessidade como uma sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos pura, menos limpa. A falta do líquido puro, não podemos hesitar. Utilizamos-nos da água nas condições que a encontramos. E em seguida o que fazer? Teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. A mediunidade sublimada através de instrumentos dignos e conscientes do mandato que lhes corresponde é algo de eterno e divino para que a humanidade está apenas edificando. Isso não é obra do afogadilho. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. O que eles estão querendo dizer isso? Né? Quando esses espíritos se aproximam de nós, né, e estão trabalhando junto de nós pela nossa evolução, seja porque nós estamos num trabalho mediúnico e aí eles necessitam de nós para fazer certas atividades e certos trabalhos, seja nesse contato diário que nós temos com os nossos mentores, a lógica deles é um pouco diferente, né? A gente quer tudo para ontem, né? Não é nem para amanhã, porque amanhã já está tarde, né? A gente quer... Não. Eles às vezes estão olhando para nós e falando assim, caraca, hein? Daqui a 3 encarnações ele vai estar no ponto, hein? Vale a pena investir. Porque a lógica é outra. Entendeu? A lógica é outra. Não, ele já está se esforçando. Pô, daqui a 3 encarnações, pô, vai estar bacana. A gente vai poder fazer muita coisa junto. E eles investem na gente. Entendeu? Agora, eles não vão investir em quem não quer nada, né? Aí também não é variante de condão, né? Você tem que dar para ele pelo menos o esforço em querer ser uma pessoa melhor. Pelo menos isso. Entendeu? Você não é ainda essa pessoa melhor. Você ainda está todo ferrado, está no mundo de provas e expiações, mas você tem que pelo menos demonstrar que você está querendo algo além do seu normal. Demonstrando isso, pode ter certeza que eles se aproximam. Pode ter certeza que eles vão ter campo de ação na nossa vida. E pode ter certeza que eles vão nos ajudar. Afinal, o mestre deu a ordem. Pedi e obtereis. Então peçam. Mas peçam coisas que têm valor. Peçam paz, peçam coragem, peçam harmonia. Peçam paciência é complicado, porque eles botam um monte de gente chata na nossa vida. Mas peça coragem. Entendeu? Mas peçam ajuda, que a ajuda vem sempre. Aqui também a lembrança de Jesus, né? A gente também tem que ter a noção de que mediunidade e trabalho no bem não é para ser o maior, né? Nem o melhor, né? Que Jesus já deu a receita. Todo aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Então é um trabalho que deve tentar trazer o melhor de nós sempre.
para fazer aquele trabalho. E aqui, Joana de Ângeli, né, a finalidade dessa existência tem que ser a conquista desses valores eternos que a gente ainda não conquistou. Todo o resto é ferramenta para a gente conseguir isso. Todo o esforço desses espíritos é nessa direção, a nos ajudar a conquistar esses valores eternos. E a mediunidade é mais uma forma de nós fazermos isso, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Aqui a questão da obsessão, que também é algo que mostra o quanto essa mediunidade pode se estabelecer entre dois espíritos de uma forma nociva para os dois, né? Que a obsessão não deixa de acontecer porque todos nós somos médios, porque a obsessão sempre é um espírito querendo dominar o outro através do pensamento. Então, se ele está passando o seu pensamento, você está entendendo, mostra que todos nós somos médios, já que todos nós somos passíveis a obsessão. A gente também tem que ter noção de que, quando fala no Missionário da Luz, né, sem o Cristo, a mediunidade é sempre meio de comunicação. Como eu disse, a mediunidade, a capacidade que nós temos de ter de perceber de alguma forma esse plano espiritual e estabelecermos uma conexão com ele, isso por si só, o telefone também faz entre dois encarnados, né? Estabelecer, eu quero ligar para alguém, eu ligo e me comunico com a pessoa que está do outro lado da linha. Por si só não significa nada. O uso que a gente vai dar dela é que vai qualificar o que nós estamos fazendo. O uso que a gente vai dar dessa condição de nós estarmos em contato com a espiritualidade o tempo todo, quem vai dar somos nós. Porque em si é apenas um meio de comunicação. E agora vem o ponto que eu queria trazer. Ufa, demorou para chegar, né? Está no livro Mecanismo da Mediunidade, mas que é muito importante. Compreende-se, então, por que motivo, nas tarefas mediúnicas organizadas para fins nobres, é sempre necessário a formação de um circuito em que cada médium permanece subordinado ao tradicional espírito guia ou orientador da espiritualidade. Mediunidade só se faz com um mentor. Isso é muito importante. Porque também, por causa desses atavismos que nós temos, a gente acha que mentor é só para esses grandes espíritos. Ah, não, é o Chico, é o Raul Teixeira, é a Ivone Pereira, só eles que têm mentor. Não. Todo aquele que se predispõe a trabalhar pelo bem da humanidade vai ter espíritos que vão se interessar pelo trabalho dele. E especificamente, num trabalho mediúnico, vai ter uma equipe de espíritos para tratar da mediunidade daquela pessoa para aquela tarefa, porque é muito importante. Imagina a necessidade do plano espiritual e as possibilidades de trabalho que existem. Existem poucos centros espíritas, poucos médiuns, poucos trabalhos. Então a necessidade é muito grande. Então, essa espiritualidade se aproxima do médium. E o médium tem que... Uma das partes da educação mediúnica é ele buscar essa intimidade com esses espíritos. Né? Eu costumo falar que num trabalho mediúnico tem um monte de espíritos. Nossa, aqueles que têm condição de ver, é muito mais espírito que qualquer encarnado. Tem centro que tem encarnado pra caramba, mas tem muito mais espírito do que encarnado. Mas não é todo mundo japonês. Sabe, um caminhão com japonês, a gente fala, nossa, todo mundo igual. Eles também falam a mesma coisa da gente. Tá? A gente olha assim e fala assim, é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. Existem aqueles espíritos que vão trabalhar com aquele médium, que são diferentes de outros espíritos. E cabe a esse médium percebê-los na multidão, para identificá-los. Isso é algo que ele desenvolve com o tempo, também não é de uma hora para outra para fazer isso. Isso precisa de intimidade entre os dois, dessa troca fluídica. Mas uma coisa que atrapalha muito isso é o médium achar que não é capaz, acha que ali, não, os espíritos estão ali para o trabalho, não tem nada a ver comigo. Não, existem espíritos que trabalham com aquele médium para aquela tarefa, para aquele trabalho específico. E o médium, a partir do momento que ele toma consciência disso, ele pode potencializar esse contato com esses espíritos. Porque é isso que vai qualificar qualquer trabalho mediúnico. Porque sempre a primeira ligação que o médium tem que fazer são com esses espíritos, para depois fazer a tarefa. Seja tarefa de cura, psicografia, psicofonia, seja atendimento a espíritos perturbados,
tem espíritos que estão num alto grau de perturbação. E às vezes o médium, ao perceber a aproximação desse espírito, naturalmente ele sente medo. Nossa, o que é isso que vai se ligar à minha mente para poder ser atendido? Se você percebeu, quer dizer que você tem condições. Mas tem condições porque essa espiritualidade está junto contigo. Porque sozinho nós não teríamos condições. Então, primeiro, aproxime esse espírito. Aí aproximar não é incorporar, né? Isso também é algo que o médium tem que aprender a controlar, que é uma coisa fina. Se aproximar um espírito aqui, não quer dizer que eu tenho que passar incorporação, incorporar e falar uma comunicação. Não, ele apenas se aproximou de mim, para juntos nós recebermos esses espíritos perturbados, né? E esse é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias, de buscar essa intimidade, de descobrir o nome desse mentor. Se ele é uma individualidade, ele tem um nome. Qual é o nome do mentor de vocês, trabalhadores da Casa de Bezerra de Menezes? Vocês conhecem o nome dos seus mentores? Isso é algo acessível a vocês. Esse espírito é o espírito que vocês têm mais afinidade na Terra, porque é um espírito que está com vocês até antes de vocês chegarem na Terra. Então não é um espírito distante, é um espírito próximo. Basta vocês se ligarem que a resposta virá. E para fechar, que já deu a nossa hora, vou contar um caso que aconteceu lá no Sul. A gente estava com o Bira fazendo uma série de palestras lá no Sul, e eu fiz essa mesma palestra. Aí no final ela falou assim: nossa, eu tenho 40 anos de mediunidade, uma senhorinha que era até dirigente do centro. Eu nunca pensei que eu podia saber o nome do meu mentor. Falei, pode, tudo mais. Aí ficou aquele negócio, legal, bacana, pô, gostei muito, fui embora. A gente ficou 2 semanas lá. Na semana seguinte, ela chegou para mim e falou assim: Fernando, o nome dele é Camilo. Eu busquei essa informação, daqui a pouco eu estava lá na minha casa fazendo não sei o que e veio um nome para mim. O nome dele é Camilo. Ele se apresentou para mim. É isso. Se você não buscar, essa informação não vai vir, porque você acha que não é capaz. Né? Então, médiuns, qualifiquem o trabalho de vocês através da aproximação desses espíritos que estão ao seu lado. Muito obrigado, meus irmãos. Agradecemos ao Fernando pelo estudo da tarde. E vamos agora passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é o trabalho no passe. Pedimos então aos passistas que, por favor, se posicionem e que as pessoas que vão receber o passe se mantenham nos seus lugares. Se mantenham nos seus lugares. Se sentirem à vontade, de olhos fechados, para poder se desligarem, né, dos problemas lá de fora. Acho que é esse aqui. Isso. Que a partir então desse momento possamos nos ligar e ficarmos pensando em Jesus.
Graças a Deus. Jesus, divino e amoroso Mestre, estamos chegando, Senhor, aos instantes finais da nossa reunião da tarde de hoje e queremos, Senhor, nesse instante, agradecer por tudo, Mestre, que aqui recebemos, por toda essa paz, pela harmonia que sentimos nesse instante, Senhor. Que os nossos corações, ao sairmos daqui, permaneçam dessa forma, envolvidos de amor, desejosos, Senhor, da nossa melhoria espiritual, moral. Que saiamos daqui, Jesus, melhores do que aqui chegamos. Ouvimos falar sobre o pensamento e que tenhamos, Senhor, em nós essa ideia a partir de agora de que podemos melhorar os nossos pensamentos, porque através deles, Senhor, podemos nos ligar aos outros, desejando coisas boas, pedindo, Senhor, através dos nossos pensamentos, o melhor, não só para nós, mas para todas aquelas pessoas com quem conosco convivem e as pessoas, Senhor, que sabemos que se encontram necessitadas de alguma coisa, de uma conversa, às vezes de uma ajuda material, o que quer que seja, Senhor, que possamos ter empatia e possamos pensar que podemos sempre fazer o bem da melhor forma que conseguirmos fazer. Pedimos, Mestre, que envolva o Fernando e sua família, para que ele possa continuar nesse trabalho de luz, de divulgação, Senhor, dessa doutrina que tanto nos consola e que tanto nos acrescenta no nosso dia a dia. Pedimos também, Senhor, pelos nomes colocados lá fora, nas caixinhas de prece,
por aqueles também que nós não escrevemos, mas que estão nas nossas mentes, nos nossos corações. Enfim, Senhor, pedimos por toda a humanidade, por todas aquelas pessoas que buscam a Ti, com fé, com esperança, com resignação. Que possamos, Jesus, nos despedirmos na tarde de hoje, sob a Tua bênção, a Tua proteção, levando dentro de nós a Sua imagem, o Seu olhar, Senhor, brando e sereno, envolvendo a cada um de nós. Assim, Senhor, te agradecendo por tudo, te agradecendo por essa oportunidade que aproveitamos de estarmos aqui na tarde de hoje, pedimos a Tua permissão e da espiritualidade amiga que coordena o nosso trabalho, a nossa casa, para darmos por encerrada a nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.